se sob o nome de Dr. Pinuit, serve-se, quase que exclusivamente, dos órgãos vocais, manifestando-se num estado de êxtase. B. Durante o segundo período, que se estende de 1892 a 1896, as comunicações se realizam, principalmente, por meio de escrita automática e sob uma direção que tem o nome de George Spellon ou GP, ainda que o Dr. Pinuit tivesse, nesse período, se manifestado com auxílio da voz. C. Durante o terceiro período, que se inicia em 1897, a supervisão era exercida por Imperator, Doctor, Rector e outros, já mencionados, por ocasião das experiências de Moses, na maioria dos casos, através da escrita e, às vezes, através da palavra. Não vou discutir aqui a hipótese de fraude que já discutimos e refutamos, juntamente com o Dr. Dixon, o professor William James, o professor Newbold, da Universidade de Pensilvânia, o Dr. Walter Leaf e Sir Oliver Lodge, 99. E não analisarei a fundo o caráter da personalidade de Pinuit. Segundo minha própria experiência, durante a estada da Sra. Piper na Inglaterra, em 1889 a 90, diferentes êxtases e diferentes partes do mesmo êxtase apresentam uma qualidade desigual. Entrevistas houveram, durante o curso das quais Pinuit não fazia qualquer pergunta, nem formulava proposições que não fossem verdadeiras. Havia outras, durante as quais não manifestava o menor conhecimento real e se limitava a perguntas e respostas formuladas ao acaso. O êxtase nem sempre podia ser provocado pela vontade. Um estado de expectativa tranquila favorecia, frequentemente, a aparição, mas às vezes fracassava qualquer tentativa de provocá-la. O êxtase, uma vez provocado, durava aproximadamente 1 hora e com frequência existia uma diferença notável entre os primeiros minutos e o restante de sua duração. Nessas ocasiões, o que podia ter algum valor era dito durante os primeiros minutos, e o resto da conversação consistia em generalidades vagas ou simples repetições do que já se dissera. Pinuit pretendia sempre ser um espírito em comunicação com outros espíritos e possuía o costume de dizer que recordava suas mensagens somente durante alguns minutos, após ter entrado no campo mediúnico e que a seguir suas recordações se confundiam e não era capaz de partir sem esgotar sua provisão de fatos. Parecia que se produziria uma inútil descarga de energia, que durava até o momento em que o impulso primitivo terminava em incoerência. Minha conclusão geral nessa época era que as manifestações de Pinuit deviam ser consideradas como um elemento da assistência à série de mensagens automáticas de todo gênero que agora se começa a colecionar e a analisar. Considerei como demonstrado que esses fenômenos testemunhavam uma enorme extensão, telepática ou clarividente, das faculdades normais do espírito humano e me pareceu possível que os conhecimentos de Pinuit derivassem de uma faculdade telepática ou clarividente, que a Sra. Piper possuía em estado latente e que se manifestava de uma forma pela qual não nos acostumaram nossas experiências anteriores. Por outro lado, as mensagens automáticas que estudamos compreendiam fenômenos deveras variados, dos quais uns pareciam, à primeira vista, devidos à intervenção, talvez indireta, da personalidade sobrevivente da pessoa falecida, e afirmo que se esses exemplos de comunicação, procedentes de espíritos extraterrenos, devem ser, um dia, aceitos pela ciência, as mensagens de Pinuit poderão, apesar de todos os defeitos e todas as suas inconsequências, ser acrescentadas a esse número. Não necessito dizer que esta última hipótese é a que acabei por adotar e, ainda que seja evidente que as dificuldades concernentes à identidade de Pinuit não desapareceram, parece possível considerá-la como uma inteligência exterior à da Sra. Piper, como um espírito desencarnado. Não se pode esquecer, porém, que fracassou completamente nas suas tentativas de estabelecer sua identidade pessoal e que, igualmente,
não conseguiu provar sua pretensão de ser um médico francês. Infelizmente, não possuímos qualquer narração contemporânea relativa aos primeiros êxtases da Sra. Piper, nem qualquer informação concernente às primeiras manifestações da personalidade de Pinwich. Parece claro, no entanto, que o nome de Pinwich era o resultado de uma sugestão levada a cabo durante seus primeiros êxtases, ver Proceedings of TSPR, 8, pág. 46 a 58, e mais de um pudera pensar que a suposição mais provável é que a direção exercida por Pinwich nada mais era do que a de uma personalidade secundária da Sra. Piper. Mas, segundo as afirmações, das quais não existe qualquer prova, feitas por Imperator, Pinwich seria um espírito inferior ligado à Terra, que foi confundido e perdido desde suas primeiras tentativas de comunicação e perdeu, por assim dizer, a consciência de sua identidade pessoal. Mas os casos citados no capítulo 12 indicam que não é rara tal eventualidade nesta vida e que não é impossível sobrevirem perturbações profundas da memória a um espírito desencarnado e inexperiente, como consequência de suas primeiras tentativas de se comunicar conosco através do mundo material. Seja como for, a personalidade Pinwich não se manifestou, direta ou indiretamente, desde o mês de janeiro de 1897, época na qual o Imperator começou a presidir as supravisões da Sra. Piper. Pinwich preenchia, geralmente, o papel de intermediário, reproduzindo as comunicações feitas por seus parentes e amigos falecidos às pessoas presentes às sessões, e numa série de sessões favoráveis, a impressão geral foi a descrita por Sir Oliver Lodge, no caso seguinte, Proceedings of TSPR, 6, pág. 454, um dos melhores ajudantes foi meu vizinho mais próximo, Isaac C. Thompson, ao qual, e antes de ser apresentado, Pinwich enviou uma mensagem que dizia ser proveniente de seu pai. 3 gerações de membros, vivos e mortos, de sua família e da de sua mulher, foram mencionadas com a maior exatidão, durante o curso de 2 ou 3 sessões, caracterizando-se a cada membro com invejável precisão. O principal informante era seu falecido irmão, um jovem médico de Edimburgo, morto há 20 anos. O caráter familiar e comovedor dessas comunicações era extremamente notável e é impossível perceber-se isso nos informes impressos das sessões. Os casos desse gênero não são frequentes e ainda que pareça ter havido, durante o primeiro período da história da Sra. Piper, provas abundantes da existência de uma capacidade supranormal que exigia ao menos a hipótese da transmissão de pensamento de pessoas vivas, próximas ou distantes, e tornava provável a hipótese de uma capacidade telestésica ou, inclusive, de premonição. Não é menos certo que a questão principal que nos interessa é saber se o organismo da Sra. Piper era guiado, direta ou indiretamente, por espíritos desencarnados, suscetíveis de proporcionar provas satisfatórias de sua identidade. Esta questão permanece em aberto. Do ponto de vista da identidade pessoal, a série de sessões que deu a Sra. Piper durante o segundo período, de 1892 a 1896, é muito mais importante. O informante, o principal intermediário, durante este período, foi G.P. Este, cujo nome, se bem que conhecido de diversas pessoas, foi transformado, em razão da publicação em George Spellion. Era um jovem muito capaz, dedicado a trabalhos literários. Cidadão americano, mas pertencente à nobreza londrina. Nunca o vi, mas tive a felicidade de ter amigos que eram dele também e conseguia relacionar-me intimamente com alguns deles sobre a natureza das comunicações que recebiam. Dessa forma, colocaram-me a par das manifestações mais significativas de G.P. que foram julgadas de natureza demasiadamente íntima para publicação e assisti a sessões em que G.P. se manifestou. Para a discussão completa das provas tendentes a mostrar a identidade de G.P.,
Nada mais fácil do que indicar a meus leitores os relatos originais publicados no Proceedings of TSPR, 13, pags. 284 a 582 e 14, pags. 6 a 49. Poderíamos citar outros exemplos extraídos da história da Sra. Piper, todos tendendo a mostrar que seu organismo corporal era possuído e guiado por espíritos desencarnados que tratavam de provar sua identidade, reproduzindo as recordações de sua vida terrenal. Devemos tratar agora de formar uma ideia definida do processo de observação real dos fatos, ainda que não se necessite dizer que a ideia mais adequada que formaremos no momento receberá, necessariamente, de nossa própria existência material, inúmeras restrições e limitações e só poderá ser expressa com auxílio de analogias sumárias. Devo dizer, desde o início, que esta união de dois seres humanos tão diferenciados, que se expressa na possessão de um organismo, nada tem em si de fatídica ou alarmante. No caso da Sra. Piper, o início e o fim de um êxtase que, segundo a expressão de James, ia no começo acompanhado de perturbações respiratórias e de contrações musculares pronunciadas, se realiza agora tão tranquilamente como dormir e acordar, e sua vigília não se ressente em nada do êxtase, a não ser por uma fadiga passageira, quando o êxtase foi demasiadamente prolongado ou, noutras ocasiões, por um estado vago e difuso de bem-estar, semelhante ao que se experimenta, às vezes, ao acordarmos de um sono agradável. A influência sobre a saúde, longe de ser prejudicial, deve ter sido, melhor dizendo, saudável. Apesar disso, depois das graves alterações que experimentou, como consequência de um acidente de trenó e das consecutivas operações, a Sra. Piper é, atualmente, uma mulher cuja saúde está em perfeito estado. Do ponto de vista do caráter, representa o tipo da mulher americana, tranquila e que se ocupa muito da casa e dos filhos. Casou-se em 1881 e tem duas filhas de 17 e 18 anos. Segundo o Dr. Odgson, a direção que sofreu por parte de inteligências superiores a sua aumentou sua estabilidade e serenidade. Enquanto consideramos somente o lado material e carnal de suas estranhas relações, parece-nos assistir um processo de evolução que ante nós se desenvolve, com facilidade inesperada, de forma que nosso dever é procurar, cuidadosamente, e exercitar outros indivíduos favorecidos que apresentem a mesma capacidade sempre latente talvez, mas que, em nossos dias, emerge, gradualmente, na raça humana. Digesteruelt est nicht vergossen. Os sensíveis nada mais têm do que se submergir num profundo recolhimento para antever a porta que se abre ao mundo dos espíritos. E, de outro lado, dessas relações partem as dificuldades e perplexidades maiores. Ao abordar as coisas que se encontram além da experiência humana, nossa finalidade principal deve ser a de estabelecer sua continuidade, com o que já conhecemos. Por exemplo, nos é impossível adquirir, independentemente do que já sabemos, um conceito satisfatório do mundo invisível. Entretanto, esse conceito jamais foi devidamente considerado, do ponto de vista de nossas ideias modernas de continuidade, de conservação da energia, de evolução. As noções principais relativas à sobrevivência foram formadas, primeiramente, pelos homens primitivos, depois pelos filósofos a prioristas. Aos olhos do homem de ciência, a questão não apresentava uma atualidade suficiente para que a julgassem digna de ser abordada com auxílio dos métodos científicos. Contentavam-se, como o restante da humanidade, com qualquer teoria tradicional, de preferência sentimental, pela descrição que se considerasse mais satisfatória e elevada. Mas sabem que esse princípio subjetivo de escolha conduzirá na história à aceitação de diversos dogmas que nossas noções de homem civilizado nos levam a considerar como blasfemas e cruéis no mais alto grau.
A única diferença entre as concepções dos filósofos modernos e as do homem primitivo consiste em que, enquanto o último admitia escassas diferenças entre o mundo material e o espiritual, o primeiro considera essa diferença demasiado grande e isso constitui, entre ambos, um abismo invencível que os opõe uns aos outros de maneira quase absoluta. Toda a questão gira ao redor da persistência da identidade pessoal além da morte. Como devemos conceber esta identidade? No curso da vida terrestre, o corpo real de nosso amigo, por exemplo, na ideia que possuímos dele, constitui um elemento bastante subordinado e também não preenche, na sua continuidade física, como se fosse um símbolo, todas as lacunas da memória, todas as modificações do caráter. Mas a memória e o caráter, isto é, as impressões armazenadas, pelas quais reage, e sua maneira específica de reação eram o que constituíam nosso amigo, propriamente dito. Quais coisas deve conservar de sua memória e de seu caráter para ser por nós reconhecido? Nossa memória, ou a dele, deve persistir inteiriça ou eterna. Sua memória deve ter uma extensão que confine com a onisciência e seu caráter revestir-se de uma qualidade divina. E, quaisquer que sejam as alturas que alcance, devemos exigir que se nos revele. As limitações que se depreendem de nosso mundo material não são, para ele, um obstáculo. Recordamos os pontos que parecem advir das considerações que acima formulamos sobre as comunicações desse gênero. O espírito relaciona-se com uma pessoa viva, ocupando um determinado lugar, num momento determinado e constituído de certos pensamentos e emoções. Pode o espírito, em certos casos, achar a pessoa em questão e segui-la à vontade. Possui, pois, em certa medida, um conhecimento do espaço, mesmo não estando limitado pelo espaço. Seu poder de orientação no espaço é, até certo ponto, para nossa vista, o que o tato é para um cego. Da mesma forma, o espírito parece possuir um conhecimento parcial do tempo, mesmo não estando limitado por ele. É capaz de ver, no presente, coisas que, para nós, parecem estar situadas no passado e outras que situamos no futuro. O espírito é, além do mais, consciente, ao menos em parte, dos pensamentos e emoções de seus amigos terrestres, na medida em que esses pensamentos e emoções se relacionem com ele, e isto não só quando o amigo está na presença do médium, mas também, como GP mostrou mais de uma vez, quando o amigo está na sua casa, vivendo sua vida rotineira. Admitindo, pois, para as necessidades do caso, que este é o estado normal do espírito, com relação às coisas humanas, como pode e deve proceder para estabelecer comunicação com os vivos. Mas, se conserva não só a recordação dos amores terrenos, como, também, uma consciência real de todas as emoções amorosas de que é objeto após a morte, parece provável que terá, ao menos, a vontade, o desejo, de entrar em comunicação com os vivos. Buscando então uma saída, começará por discernir algo que corresponda, segundo a expressão de GP, a uma luz, a um resplendor que atravesse a obscuridade confusa do mundo material. Esta luz nada mais é do que o médium, isto é, um organismo humano constituído de tal forma que o espírito possa, durante um certo tempo, proporcionar-lhe informação e dirigi-lo sem, necessariamente, interromper a corrente de sua consciência comum, servindo-se quer de sua mão, quer, como no caso da senhora Piper, de sua mão e de sua voz e ocupando todos os condutos pelos quais o médium se manifesta. As dificuldades inerentes a esse estado de controle ou de direção são descritas pelo Dr. Dixon da maneira seguinte: se, com efeito, cada um de nós é um espírito sobrevivente à morte do corpo carnal, existem certas suposições de que um espírito desencarnado se coloque em comunicação com os espíritos encarnados. Inclusive, nas melhores condições pode ocorrer que a aptidão para as comunicações seja tão rara como o dom que torna grande o artista, o matemático, o filósofo.
Mas também pode ser que, sob a influência das mudanças que a própria morte supõe, o espírito se encontre, a princípio, confuso e perdido, e que isto se mantenha durante um tempo mais ou menos longo, e igualmente após acostumar-se a seu novo meio, é possível que ao estabelecer com outro organismo vivo a mesma relação que teve antes com seu próprio organismo, esteja ainda confuso, como ao acordar num meio estranho, após um extenso período de inconsciência. Se meu próprio corpo pudesse conservar-se no seu estado atual e eu pudesse abandonar durante meses e anos, levando uma existência em outras condições, é possível que ao juntar-me novamente com meu corpo após uma ausência tão prolongada, mostrar-me-ia, no início, confuso e incoerente nas manifestações que realizasse através dele. E essa confusão e incoerência seriam ainda mais profundas se me unisse a outro corpo humano. Ficaria confuso pelas diferentes formas de afasia e diagrafia, pelas perturbações da inibição, acharia as novas condições enevoadas e cansativas e meu espírito funcionaria de maneira automática e como que dominado por um sonho. Mas as comunicações que recebi a Sra. Piper apresentavam exatamente esse gênero de confusão e de incoerência que podemos esperar, a priori, se fossem realmente o que pretendiam ser. Comparei, no início deste capítulo, os fenômenos da possessão com os da desintegração da personalidade, com os sonhos e com o sonambulismo. Mas parece provável que a teoria das múltiplas personalidades, através da qual se afirma que nenhuma das correntes conhecidas da personalidade esgota toda a sua consciência e que nenhuma das manifestações conhecidas expressa toda a potencialidade de seu ser, pode aplicar-se quer aos homens desencarnados, quer aos encarnados, e isto nos permite supor que as manifestações dos primeiros se assemelharão às comunicações fugidias e instáveis que existem entre as diferentes camadas da personalidade no homem vivo. Mas essa mesma dificuldade e esse caráter fragmentário das comunicações são suscetíveis, em última análise, de nos proporcionar preciosas lições. Assistimos ao mistério central da vida humana em que se desenvolvem novas condições, mais acessíveis que nunca à nossa observação. Vemos que um espírito se serve de um cérebro. Um cérebro humano é, em última análise, uma disposição de matéria adaptada de forma a ser influenciada e colocada em ação por um espírito, mas enquanto recebe os impulsos do espírito ao qual está acostumado, a ação é demasiado débil para que nos permita captar o mecanismo. Mas ocupamo-nos agora de um espírito estranho ao cérebro, não acostumado ao instrumento em que se instala vacilante. Temos, assim, que saber coisas infinitamente mais profundas e importantes que as que nos ensinam as interrupções mórbidas da ação do espírito comum normal. Exemplificando, na afasia assistimos a certas perturbações cerebrais. Mas na possessão vemos o espírito diretor em luta contra dificuldades análogas, escrevendo ou pronunciando uma palavra inexata para substituí-la pela palavra adequada, e inclusive encontrando, às vezes, o meio de nos explicar algo desse mecanismo verbal minucioso, cuja interrupção ou desarranjo deu origem ao erro. É possível que, com o progresso de nossas investigações, à medida que nós, de um lado, e os espíritos desencarnados do outro, estejamos cada vez mais iniciados nas condições indispensáveis ao domínio perfeito do cérebro e do sistema nervoso dos intermediários, é possível, afirmamos, que as comunicações se façam cada vez mais completas e coerentes e alcancem um nível cada vez mais elevado de consciência unitária. As dificuldades podem ser grandes e numerosas, mas pode ser de outro modo, quando se trate de reconciliar o espírito com a matéria, de abrir ao homem, no planeta em que se acha prisioneiro, uma porta do mundo espiritual. Vimos, durante este capítulo, que os fenômenos da possessão se encontram intimamente ligados aos do êxtase. Isto se explica se pensarmos que, desde o momento em que um espírito exterior é suscetível de entrar no organismo, para apoderar-se dele, o espírito interior pode, por sua vez,
ser capaz de abandonar o organismo a que está habitualmente unido, mudar seu centro de percepção e de ação, ainda que de uma forma menos irrevogável do que como consequência das mudanças produzidas pela morte. O êxtase converte-se, dessa forma, simplesmente num aspecto complementar e correlativo da possessão espiritual. Uma mudança semelhante não deve ser forçosamente espacial, como ocorre na invasão do organismo abandonado por um espírito exterior. Pode-se ir mais longe e dizer que uma vez que o espírito encarnado é capaz de mudar desta forma seu centro de percepção, em resposta à invasão do organismo por um espírito desencarnado, não se sabe por que não poderia fazer o mesmo em outras ocasiões. Conhecemos a clarividência migratória, que consiste em que o espírito mude de centro de percepção em meio às cenas do mundo material. Porque não pode haver uma extensão da clarividência migratória no mundo espiritual. Uma transmissão espontânea do centro de percepção nessa região onde os espíritos desencarnados parecem, por seu lado, capazes de comunicar-se com crescente liberdade. O conceito de êxtase, no seu sentido mais literal e sublime, desprendeu-se, de modo quase insensível, de todo um conjunto de provas modernas, e decorrerá muito tempo até poder nos separar de forma adequada, não digo o elemento objetivo da experiência, de seu elemento subjetivo, porque teremos deixado atrás a região em que estas palavras conservem ainda seu sentido, mas o elemento da experiência que pertence a espíritos estranhos ao do homem no êxtase, do elemento que pertence, propriamente, a este último. Não é paradoxo dizer que as provas que existem a favor do êxtase são mais sérias do que as que possuímos a favor de qualquer outra crença religiosa. De todas as experiências subjetivas da religião, o êxtase é a que foi confirmada, com maior força e convicção. Não constitui o monopólio de uma única religião em si, do ponto de vista psicológico. A prova principal da importância de um fenômeno subjetivo que faz parte da experiência religiosa consiste no fato de ser comum a todas as religiões. Não existe nenhuma outra que responda a esta condição no mesmo grau que o êxtase. Desde o bruxo, dos selvagens, até São João, São Pedro e São Paulo, sem esquecer Buda e Maomé, possuímos dados que, mesmo apresentando diferenças consideráveis do prisma moral e intelectual, têm uma base psicológica comum. Em todas as épocas concebeu-se o espírito como suscetível de abandonar o corpo ou, se não abandona, de estender consideravelmente seu campo de percepção, originando um estado semelhante ao êxtase. Todas as formas conhecidas de êxtase estão concordes neste ponto e todas elas repousam sobre um fato real. Estabelecemos, dessa forma, a continuidade e a realidade de fenômenos que foram até aqui considerados sem conexão alguma e de modo quase ininteligível. Guiados por nosso ponto de vista, podemos estabelecer uma conexão entre as formas inferiores e as superiores, sem qualquer prejuízo para as segundas. O feiticeiro, o bruxo, quando não é um impostor, penetra tão eficazmente no mundo espiritual como São Pedro ou São Paulo, mas não penetra na mesma faixa desse mundo. As visões confusas e obscuras o assustam ao invés de exaltá-lo. Todavia, só o fato de acreditarmos em suas visões confirma e corrobora nossa fé, relativa à visão do sétimo céu dos apóstolos. 10. Conclusão. A tarefa que me propus, ao iniciar esta obra, pode considerar-se como realizada. Abordando sucessivamente cada um dos pontos de meu programa, apresentei, não todas as provas que possuo, e que gostaria de ter exposto, mas um número de dados suficientes para ilustrar uma exposição contínua, sem que meu livro corra os riscos de ultrapassar os limites além dos quais não teria encontrado leitores. Indiquei, igualmente, as condições principais que se depreendem, imediatamente, desses dados. As generalizações mais vastas, às quais posso entregar-me agora, são perigosamente especulativas,
são de natureza fazer com que se desviem desse gênero de investigações alguns espíritos científicos, cuja adesão me interessa especialmente. Sem dúvida, esse é um risco que prefiro correr, por duas razões, ou melhor, por uma razão capital, suscetível de ser considerada sob dois aspectos. É, em particular, impossível deixar esse acúmulo de informações obscuras e pouco familiares sem algumas palavras de generalização mais ampla, sem uma conclusão que estabeleça uma relação mais específica entre essas novas descobertas e os esquemas já existentes do pensamento e das crenças dos homens civilizados. Considero, primeiramente, este ensaio de síntese como necessário para o fim prático, que consiste em arrolar o maior número possível de auxiliares nesse tipo de investigações. Como tive ocasião de dizer mais de uma vez, não é oposição, antes a indiferença que tem sido o verdadeiro obstáculo ao seu progresso. Ou, se a palavra indiferença é demasiado forte, o interesse provocado por essas investigações não foi suficiente para suscitar as colaborações tão numerosas e eficazes como as que se manifestam em todas as ciências que o mundo acostumou-se a respeitar. Nossas investigações se referem a um tipo de fatos que não são os da religião, nem os da ciência e não podem pedir o apoio nem do mundo religioso nem da Société Royale. Mas, afora o instinto de curiosidade científica pura, que, com certeza, raríssimas vezes viu abrir-se diante de si um campo tão amplo e pouco explorado, os problemas capitais, cujo mistério guardam esses fenômenos, constituem uma atração suficiente, excepcionalmente pujante. Proponho-me formular esta atração e não só provocar a convicção, antes suscitar a cooperação. E as conversas que mantive com numerosas pessoas fizeram-me concluir que para conseguir esta cooperação, inclusive da parte dos cientistas, é necessário dar uma visão de conjunto, ainda que seja de caráter especulativo e inseguro, das consequências morais de todos esses fenômenos. De outro lado, e a que a razão de ordem prática que demos acima toma um caráter mais amplo e profundo, seria injusto, frente aos dados adquiridos, terminar esta obra sem tocar de forma mais direta algumas das convicções mais profundas do homem. Sua influência não deve estar limitada às conclusões, por mais importantes que sejam algumas delas, que se depreendem imediatamente. Essas descobertas são de natureza a contribuir, em especial, para o acabamento final do programa de dominação científica que a Instauratio Magna formulou para a humanidade. Bacon previu a vitória progressiva da observação e da experiência, o triunfo do fato real e analisado, em todos os domínios do saber humano, em todos, menos um. Com efeito, abandonou a autoridade e a fé domínio das coisas divinas. Desejo mostrar que essa grande exceção não está ainda justificada. Acho que existe um método de chegar ao conhecimento dessas coisas divinas com a mesma certeza e segurança tranquila que devemos aos progressos no conhecimento das coisas terrestres. A autoridade das religiões e das igrejas será, dessa forma, substituída pela observação e a experiência. Os impulsos da fé se transformarão em convicções racionais e solucionadas que farão nascer um ideal superior a todos os que a humanidade concebeu até hoje. Na maioria, os leitores das páginas anteriores estarão, sem dúvida, preparados para uma opinião expressa com tanta franqueza. Mas serão poucos aos que esta opinião não parecerá, à primeira vista, estranha e inverossímil. A filosofia e a ortodoxia colocar-se-ão de acordo para torná-la presunçosa e a própria ciência não aceitará sem objeção que se aceite em seus quadros fatos cuja existência costumava negar desde os tempos mais remotos e cujo valor desconhece. Não estou menos convencido de que a mudança de ponto de vista que proponho parecerá reflexão como mais do que necessário, como inevitável. Não necessito descrever aqui, extensamente, a inquietação profunda de nossa época. Em nenhum outro grau de satisfação espiritual do homem esteve tão baixo,
no que diz respeito à intensidade de suas necessidades. O antigo alimento, ainda que administrado de modo mais circunspecto, é demasiadamente pouco substancioso para nós, modernos. Duas correntes opostas atravessam nossas sociedades civilizadas: de um lado a saúde, a inteligência, a moralidade, todos esses dons que os progressos rápidos da evolução planetária proporcionam ao homem, adquiriram proporções extraordinárias. Do outro, esta mesma saúde e prosperidade ressaltaram ainda mais o Alzheimer que corrói a vida moderna, a perda de toda a fé real na dignidade, no sentido, na infinidade da vida. São muitos, com certeza, os que aceitam, com facilidade, essa limitação do horizonte, os que veem sem pena que toda a esperança elevada se dissipa e obscurece sob a influência das atividades e prazeres terrenos. Mas outros existem que não se dão por satisfeitos com tão pouco. Parece crianças demasiado grandes para os jogos com que se lhes divertem e que estão dispostos a cair na indiferença e no descontentamento, contra os quais o único remédio consiste na iniciação nos trabalhos sérios dos homens. Conheceu a Europa uma crise semelhante. Época alva em que a candura alegre, os impulsos irrefletidos, do mundo primitivo desapareceram, onde a beleza deixou de ser o culto dos gregos e Roma a religião dos romanos. A decadência alexandrina, a desolação bizantina, encontraram sua expressão em diversos epigramas que poderiam ter sido escritos em nossos dias. Produziu-se, então, uma grande invasão do mundo espiritual e com as novas raças e os novos ideais a Europa recobrou a juventude. O único efeito deste grande impulso cristão começa, talvez, a atenuar-se. Porém, mais benesses podem vir de uma região de onde a graça viera certa vez. A agitação de nossa época é a da adolescência, não a da senilidade, anuncia antes a proximidade da puberdade, que a da morte. O que nossa época exige não é o abandono de todo o esforço, mas uma atenção de todos os nossos esforços. Está madura para um estudo das coisas invisíveis tão sério e sincero como o que a ciência aplicou aos problemas terrestres. Em nossos dias, o instinto científico, desenvolvido há pouco na humanidade, parece tomar fôlego para adquirir a importância que o espírito religioso teve no passado. E se existe a menor fenda através da qual seja possível ver o que ocorre fora da cadeia planetária, nossos descendentes apressar-se-ão em se valer dela e desenvolvê-la. O esquema de conhecimentos que se impõe a esses investigadores deve ser tal que, mesmo superando nossos atuais conhecimentos, dê-lhes seguimento. Por conseguinte, tratar-se-á de um esquema não catastrófico, mas evolucionista, não promulgado e terminado num momento, mas que se desenvolve aos poucos em investigações progressivas. Não deve, da mesma forma, existir uma mudança contínua, um progresso sem fim do ideal humano, de sorte que a fé abandone seu ponto de vista limitado para colocar-se no do futuro sem fim, menos para suprir as lacunas da tradição do que para tornar mais intensa a convicção de que existe uma vida superior, para a qual se deve trabalhar, uma santidade que se pode alcançar um dia, em virtude de uma graça e mediante esforços até aqui desconhecidos. Pode ser que nas gerações vindouras a fé mais verdadeira consista nos incessantes esforços para encontrar entre os fenômenos confusos algum indício do mundo superior, de encontrar a substância das coisas aguardadas, a prova das coisas invisíveis. Confesso, por meu lado, que, com frequência, tenho a impressão de que nossa época foi favorecida de forma excepcional, que nenhuma revelação, nem certeza futuras, igualará a alegria desse grande esforço contra a dúvida em prol da certeza, contra o materialismo e o agnosticismo que acompanharam os primeiros avanços da ciência, por uma convicção científica mais profunda de que o homem possui uma alma imortal. Não conheço outra crise de fascínio mais intenso, mas isto não é, talvez, depois de tudo,
senão a incapacidade da criança faminta de imaginar coisa mais agradável que o primeiro pedaço de pão que leva à boca. Demos-lhe apenas isto e pouco se importará em saber se um dia será primeiro-ministro ou trabalhador rural. Por transitório e independente que seja o lugar que ocupamos na história dos esforços humanos, é outra nuance de um sentimento que muitos conheceram. Sentiram especialmente que a incerteza comunica a fé um alcance e um valor que a certeza científica é incapaz de oferecer. Experimentaram uma alegria austera na escolha da virtude, sem alcançar qualquer recompensa da virtude. Essa alegria, semelhante à alegria de Colombo ao navegar a oeste de Erro, não pode ser, talvez, reproduzida sob os mesmos aspectos. Todavia, para descer a uma comparação mais humilde, jamais o homem será capaz de se dedicar ao estudo com o mesmo espírito de fé pura, sem antecipação dos resultados, como ao aprender o alfabeto nos joelhos de sua mãe. Diminuiu, depois, nosso esforço intelectual. Sentimos que já era desnecessário lutar contra a inércia, porque soubemos que o conhecimento trazia uma recompensa segura. As variedades das alegrias espirituais são infinitas. Na época de Tales, a Grécia experimentara a alegria da primeira noção vaga da unidade das leis cósmicas. Na época do cristianismo, a Europa recebera a primeira mensagem autêntica de um mundo situado além do nosso. Em nossa época prevalece a convicção de que as mensagens são capazes de se tornarem contínuas e progressivas, que entre o mundo visível e o invisível existe um caminho de comunicação que as gerações futuras desejarão alargar e iluminar. Nossa época pode parecer a melhor, as deles lhe parecerão igualmente melhores e maiores. Evolução espiritual, esse é o nosso destino neste e no outro mundo. A evolução gradual em numerosas etapas, a qual é impossível designar um limite. E a paixão da vida não é a debilidade egoísta, antes, um fator de energia universal. Deve-se manter sua força intacta, mesmo quando nossa lassidão nos impulsione a cruzar os braços num repouso eterno. Deve sobreviver e aniquilar as dores que conquistam a verdade. Se os gregos consideravam como uma deserção do posto designado na batalha o fato de deixar através do suicídio a vida terrestre, quanto mais é covarde o desejo de desertar do cosmos, a resolução de nada esperar, não só do planeta, mas do conjunto das coisas. Todavia, o homem pode sentir-se na sua casa no universo infinito, o pavor maior já passou, a verdadeira segurança começa a ser adquirida. O medo maior era o da extinção ou de solidão espiritual. A verdadeira segurança reside na lei da telepatia. Elucidarei meu pensamento. À medida que consideramos os diversos aspectos sucessivos da telepatia, vimos que o conceito se alargava e se tornava mais profundo, gradualmente, durante o curso de nossos estudos. Ao princípio, se nos mostrou como uma transmissão quase mecânica de ideias e imagens de um cérebro a outro. E finalmente vimos que revestia uma forma mais variada e imponente, como se expressasse a verdadeira invasão por um espírito longínquo. Pudemos assinalar a sua atividade uma extensão maior que qualquer espaço da Terra ou do oceano, preenchendo o abismo que separa os espíritos encarnados dos espíritos desencarnados, o mundo visível do invisível. Dir-se-ia não existir limite para a distância de suas operações, como não há para a intimidade de suas invasões. O amor, que segundo a definição de Sófocles, impulsiona as bestas, os homens e os deuses, com idêntica força, não é o efeito de um impulso carnal ou de um capricho emocional. Podese, agora, melhor definir o amor, como fizemos como o gênio, em termos que lhe dão um novo sentido, mas relacionando com os fenômenos que descrevemos. O gênio é uma espécie de clarividência exaltada, mas não desenvolvida. A invasão subliminar que inspira o poeta ou o músico dá-lhes uma profunda percepção, porém vaga, desse mundo invisível, no qual o vidente ou o médium lança um olhar mais restrito, porém mais exato. Da mesma forma, o amor é uma espécie de telepatia exaltada,
mas não especializada, a expressão mais simples e universal dessa soberania dos espíritos, que são o fundamento da lei da telepatia. Essa é a resposta ao medo de outros tempos. O medo tornou a sociabilidade do homem uma coisa exterior e a solidão uma coisa interior. Fez-nos considerar os laços que nos unem a nossos semelhantes como resultado da luta pela existência, como gerados pelas necessidades do poder e coesão gregárias, e temia-se que o amor e a virtude desaparecessem como haviam nascido. Essa é a resposta aos que temem que pela separação dos centros da consciência estejamos condenados a ser sempre estranhos, quando não hostis uns aos outros, que as uniões e as sociedades sempre sejam interesseiras e ilusórias e o amor um armistício momentâneo no curso de uma guerra infinita e inevitável. Esse medo desaparece desde que admitamos estarmos unidos pela alma aos nossos semelhantes, que o corpo separa, mesmo quando pareça unir, de sorte que jamais o homem vive ou morre só, senão que num sentido mais amplo que o da metáfora, todos somos membros uns dos outros. Como os átomos, como os sóis, como as vias lácteas, nossos espíritos são sistemas de forças que vibram continuamente sob a dependência mútua de suas forças atrativas. Tudo isso está apenas esboçado. São os primeiros contornos de um esquema de pensamento que demorará séculos para se desenvolver. Mas podemos supor que, quando o conceito do vínculo existente entre as almas já tenha se enraizado, os homens desejarão voltar ao antigo egoísmo, ao antigo estado de beligerância. Não verão que esse conhecimento que alarga o mundo é, por sua vez, antigo e novo, que digester Welt st nicht vergossen. Que as revelações desse gênero sempre existiram, mas que agora adquirem para nós um sentido mais amplo, graças à ciência mais exata dos que as enviam e dos que as recebem. Temos aqui, seguramente, um conceito mais amplo e exato do que todos os conhecidos, desta educação religiosa do mundo, sobre a qual os teólogos gostavam de insistir. Não temos necessidade nem de intervenção sobrenatural, nem de plano de redenção. Apenas temos que admitir que o mesmo processo expresso em nossos dias sempre se manifestou neste e no outro mundo. Suponhamos que enquanto os homens encarnados evoluíram do estado selvagem ao civilizado, os homens desencarnados fizeram o mesmo. Suponhamos que se tornaram mais capazes e ansiosos de servir-se, nas suas comunicações com a Terra, das leis que presidem as relações entre o mundo material e o espiritual. De acordo com esta hipótese, os fenômenos automáticos que se produzissem não seriam intencionalmente modificados pelo poder espiritual. Sempre devem ter existido pontos de contato em que as coisas invisíveis se chocassem com as visíveis. Sempre houve migrações clarividentes, durante as quais o espírito do feiticeiro ou do bruxo distinguia coisas distantes da terra pelo poder incursivo do espírito. Sempre existiram aparições no momento da morte, refeitos conscientes ou inconscientes do choque que separa a alma do corpo e sempre houve assombrações quando o espírito já desencarnado voltava a ver, num sonho perceptível a outros, as cenas que assistira antes. Com base nesses fenômenos desenvolveram-se, para não falar na Europa civilizada, a religião das adivinhações, antes, depois a religião cristã. As oferendas em ouro, de Creso ao oráculo de Delfos, nos proporcionam, a favor da clarividência de Pythias, o único testemunho que podemos esperar de uma tradição que nos vem dos primórdios da história. E assim não compreenderemos melhor o caráter único e a realidade da revelação cristã, considerando-a como o grau culminante de uma evolução mais do que como uma exceção, como sendo chamada não para destruir a lei cósmica, senão para completar a sua efetivação. Pela primeira vez na história humana chegou do mundo invisível uma mensagem almejada por todos os corações. Uma mensagem que satisfazia as necessidades fundamentais não só desta época, mas das que a seguem. Intelectualmente essa mensagem não podia satisfazer todas as épocas vindouras,
em função da evolução do conhecimento e do poder que devia realizar-se quer do lado dos espíritos encarnados, quer dos desencarnados. Ninguém, no momento da revelação, suspeitava dessa uniformidade, dessa continuidade do universo que uma longa experiência quase transformou num axioma. Ninguém poderia prever o dia em que a busca de um milagre se transformasse na busca de uma lei superior. Essa nova orientação científica não constitui, a meu ver, privilégio exclusivo dos habitantes terrestres. O mundo espiritual, como creio ter demonstrado, apresenta manifestações dessa mesma índole. Mas essas manifestações se produzem e devem produzir-se de acordo com o esquema de evolução normal. Devem repousar na educação, na separação do que entre os mortais constitui parte do invisível e participa do mundo imortal. O processo deve ser rápido e contínuo de ambos os lados. Achamos-nos na presença não de alguns acontecimentos isolados no passado, suscetíveis de ser interpretados de uma ou de outra forma, mas nunca renováveis, mas de um estado de coisas real e que se confunde como o mundo, que reconhecemos com uma clareza crescente de ano para ano, e que se volta numa direção cada vez mais previsível. Esse novo aspecto das coisas tem necessidade de uma nova generalização, de uma nova disposição. Mostra-nos a possibilidade de uma síntese provisória da fé religiosa que constituirá a verdadeira conclusão desta obra. Esboço provisório de uma síntese religiosa. Tenho motivos para esperar que não estejamos longe de uma síntese religiosa que, apesar de seu caráter provisório e rudimentar, acabará estando mais relacionada com as necessidades racionais do homem do que qualquer das que a precederam. Esta síntese não pode ser obtida nem graças ao mero domínio de uma das religiões existentes, nem pelo processo de sincretismo ou de ecletismo. A condição prévia, necessária à sua existência, consiste na real aquisição, quer com auxílio das descobertas, quer em consequência de revelações de novos conhecimentos, utilizados de modo que todas as principais formas de pensamento religioso possam, através de uma expansão e um desenvolvimento harmonioso, formar simples elementos constitutivos de um todo mais compreensível. E acredito que, até o presente, adquirimos conhecimentos suficientes para me permitirem submeter aos leitores as consequências religiosas que, a meu ver, deles decorrem. Por isso nosso conceito de religião deve ser ao mesmo tempo profundo e claro, conforme a definição que demos e que é de uma resposta normal e sadia do espírito humano a tudo que conhecemos da lei cósmica, isto é, a todos os fenômenos conhecidos do universo, considerados como um todo inteligível. Porém, a resposta subjetiva da maioria dos homens a tudo que os rodeia cai, com frequência, sob o nível do verdadeiro pensamento religioso, espraia-se em desejos, aprisiona-se nos ressentimentos ou se deforma pelos medos supersticiosos. Não é, pois, desses homens que falo, senão daqueles a quem o grande espetáculo inspirou uma vaga tendência à fonte de todas as coisas, em direção às quais o conhecimento gerou a meditação e os desejos elevados. Queria ver a ciência, depurada pela filosofia, transformar-se em seguida pela religião numa chama abrasadora, porque, na minha opinião, nunca seríamos demasiadamente religiosos. Desejo que o universo que nos circunda e nos atravessa, sua energia, sua vida, seu amor, ilumine em nós, na medida que nos submetamos a ele, o que atribuímos à alma universal ao dizer: Deus é amor, Deus é a luz. A energia inesgotável da benevolência onisciente que reside na alma universal deve transformar-se em nós numa adoração e numa colaboração entusiástica, numa obediência ardente ao que nossos melhores esforços nos permitem distinguir como princípio regulador, em nós e fora de nós. Mas, se tivermos da religião um ideal tão alto, elevando-a por sobre a cega obediência e o medo interesseiro, até o ponto de tornar a submissão a ela inteiramente voluntária, e de limitar suas exigências a respostas essencialmente espirituais,
Temos o direito de nos perguntar se é justo e razoável ser religioso. Considerar com uma devoção tão completa um universo aparentemente incompleto e irresponsável e um princípio regulador que tantos ignoram ou colocam em dúvida. O pessimista é da opinião de que os seres sensíveis são um erro no sistema das coisas. O egoísta age e concorde com a máxima de que o universo carece de significação moral e que cada um por si é a única lei indiscutível. Atrevo-me a pensar que da resposta ao pessimista e ao egoísta se depreende o ideal de nossos novos conhecimentos. Persiste, é certo, uma dificuldade mais sutil, que as almas generosas sentem instintivamente. O mundo, dizem essas pessoas, é uma residência imperfeita e nosso dever é fazer o possível para melhorá-la. Mas o que é que nos impele a sentir, e a fração mínima de nossa felicidade pessoal justifica um sentimento semelhante, um entusiasmo religioso por um universo no qual um único ser esteja condenado pela sua sensibilidade às dores inevitáveis? A resposta a esses escrúpulos morais não pode, em grande parte, ser ditada pela fé. Se, com efeito, soubéssemos que nada existe além da vida terrestre, ou, o que é pior, que esta vida só supôs infindáveis sofrimentos a uma só alma, seria, de nossa parte, uma fraude moral atribuir o poder e a bondade à primeira causa, pessoal ou impessoal, de semelhante destino. Mas se acreditássemos na existência de uma vida infinita, com infinitas possibilidades de aprimoramento humano e de justificação divina, então parece exato afirmar que o universo é, de um modo que nos escapa, ou perfeitamente bom, ou em vias de sê-lo, pois pode transformar-se, em parte, graças ao ardor de nossa fé e de nossa esperança. Nada mais fácil do que mencionar estas dificuldades do início, e não insistirei sobre elas. Falo aos homens decididos, em virtude de seu instinto ou de sua razão, a serem religiosos, aproximarem-se com uma veneração devota a um poder e a um amor infinitos. Nosso desejo é, simplesmente, encontrar o meio menos indigno de pensar em coisas que, necessariamente, estão além de nosso pensamento finito. Podemos dividir as melhores emoções religiosas em três variedades. Três correntes que correm paralelamente e cada qual surge, em minha opinião, de alguma fonte oculta na realidade das coisas. Colocarei, em primeiro lugar, o sentimento obscuro dos livres pensadores, pertencentes a diferentes épocas e a diferentes países e que designarei para evitar qualquer definição discutível, com o nome de religião dos antigos sábios. Sob esta denominação, ainda que Lao Tse não seja, talvez, mais do que um nome, ele nos foi apresentado num esforço sumário do grande sábio e poeta de nossa época, e as expressões como religião natural, panteísmo, platonismo, misticismo, nada mais fazem do que exprimir ou intensificar os diversos aspectos do conceito primordial que forma a base do sentimento em causa. É o conceito da coexistência e da interpenetração de um mundo real ou espiritual e de um mundo material ou fenomenológico, crença nascida em muitos espíritos como consequência de experiências ao mesmo tempo mais decisivas e mais coerentes de quantas eles já tivessem conhecido. Repito, mais decisivas porque supõem o aparecimento e a atividade de um sentido que é o último e mais amplo de uma capacidade que permite abraçar, não direi a Deus, pois qual é a faculdade finita que pode abraçar o infinito? Mas, ao menos, alguns indícios vagos e fragmentários de um verdadeiro mundo de vida e amor. E mais coerente também por uma razão que, até estes últimos anos, parecera um paradoxo. Porque a colaboração mútua desses signos e mensagens não depende somente da sua própria concordância fundamental, até um certo ponto, mas também da inevitável divergência além desse ponto, quando passam do domínio das coisas sentidas ou das coisas imaginadas, da região da experiência real à da fé dogmática. A religião dos sábios antigos é de uma antiguidade desconhecida, o mesmo acontecendo com as diferentes religiões orientais,
que nos tempos históricos alcançaram seu ápice na religião de Buda. Para o budismo, todos os universos que se interpenetram formaram outros tantos graus pelos quais o homem segue seu caminho ascendente, até ver-se livre de toda ilusão e desaparecer inefavelmente no todo impessoal. Mas a doutrina de Buda perdeu todo o contato com a realidade e não se fundamenta em fatos observáveis que se possam reproduzir. O cristianismo, a mais jovem de todas as grandes religiões,